A nossa realidade é aquilo que a gente pensa? Nós vivemos num programa de computador? Nosso mundo, nosso universo é um grande holograma? Se nós somos um programa de computador, nós podemos hackear, mudar? Se o nosso mundo é um holograma, ele é falso? É mentira? Se é uma simulação, o que eu sou então? Essas questões são bastante importantes. Assista esse vídeo até o final e você vai começar a ter noção sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. É um assunto muito legal, muito empolgante, que vai literalmente fritar o seu cérebro. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, traga mais gente para poder discutir isso e roda a vinheta. No início do século XX, um grande cientista chamado Niels Bohr, já deve ter ouvido falar dele, que é um dos pais da física quântica, um cientista famosíssimo, extremamente competente, muito conceituado, ganhador do Prêmio Nobel em 1922, fez uma afirmação que deixou o mundo científico chocado e logo depois o nosso mundo todo chocado. As implicações do conhecimento da física quântica sobre a nossa realidade, naquele momento a frase de Niels Bohr fez com que a gente ficasse assim, será que o que a gente vive, será que a gente está vivenciando, será que aquilo que a gente toca como se fosse matéria, ela é real? A afirmação dele foi o seguinte, vou ler para você. Tudo que chamamos de real é feito de coisas que não podem ser consideradas reais. Essa é forte, gente. Então, Niels Bohr, ele chocou os cientistas e ele estava baseado, nessa época ainda, somente nas teorias da física quântica. E de lá para cá, a física quântica vai ganhando cada vez mais terreno. Hoje em dia, não existe quase nenhum cientista que possa dizer, ou, quer dizer, tem alguns que dizem que sim, né? Que não, aliás, que não. Né? Existem muitos indícios, muitas pesquisas de laboratório, muitas mesmo, afirmando tudo aquilo que os teóricos do início do século falaram sobre a bizarrice do mundo quântico. Niels Bohr foi um deles, um dos primeiros, um dos pais da física quântica, levantou essa bandeira e, inclusive, armou uma briga boa com Einstein. Né? Por incrível que pareça, todos nós pensamos, até um certo ponto pela história, que o Einstein, como um dos pais também da física quântica, inovou quando ele pegou uma equação do Max Planck, do final do século XIX, 1899, um artigo que o Planck publicou, e ele, com a sua teoria da relatividade, em 1905, que ele publicou, né, foram os 4 artigos famosos dele, ele conseguiu fazer um paralelo sobre os pacotes de energia, que ele chamou de quantas. O próprio Max Planck, na época, ele não concordou, ele achava que somente os pacotes de energia eram uma conveniência matemática para poder explicar como a energia era absorvida. Einstein, ele manteve a sua postura, e quando chegou mais ou menos em 1910, foi a primeira pessoa a falar sobre a possibilidade da partícula se comportar como onda e como partícula. Já deve ter ouvido falar isso, que depois foi comprovado com o experimento da dupla fenda. O Einstein depois publicou, em 1915, a sua famosa teoria geral da relatividade. E essa teoria geral da relatividade, ela entrava em conflito direto com o que o próprio Einstein tinha colocado sobre a dualidade da onda-matéria. E ele não abria mão do materialismo, que a realidade ela existe independente do observador. Ele tinha essa convicção. Niels Bohr, quando começou a trabalhar nos laboratórios em física teórica, ele pegou esse postulado do Einstein e levou até as últimas consequências, a ponto de eles dois passarem o resto da vida discutindo e entrando em conflito com relação da incerteza. Ou seja, uma partícula, uma subpartícula, porque quando a gente fala de física quântica, a gente está falando do mundo subatômico, gente. Física quântica é totalmente o mundo subatômico. Porém, o nosso mundo real, o nosso que a gente chama de realidade, o mundo atômico, esse mundo macro que nós vivenciamos, ele é feito de subpartículas. Então, esse que era a conclusão que o Niels Bohr e outros como Heisenberg, né, levaram a ferro e fogo essa teoria, fazendo com que a física quântica começasse a ser aceita porque os cálculos eram realmente muito precisos, não havia nenhuma sombra de dúvida matematicamente, ou seja, teoricamente estavam corretíssimos. Ainda permitia que muitos cientistas discordassem deles porque não existia ainda uma prova de laboratório, uma prova material, uma prova física do que eles estavam falando naquela época. Tá? Coisas que depois, de alguns anos depois, quando as tecnologias passaram a ser mais disponíveis,
eles conseguiram provar que os seus postulados estavam corretos. O Einstein não acreditava nisso. Ele mesmo foi um dos pais criadores da teoria quântica, porque ele foi o que levantou a primeira questão sobre a possibilidade da dualidade onda-partícula, e nós vamos fazer um vídeo especial somente sobre essa questão, né? Que é o experimento da dupla fenda e a dualidade onda-partícula. Mas só para vocês entenderem aqui, a dualidade partícula-onda significa que a nossa matéria ela pode se comportar como uma frequência, uma onda, assim como uma onda, quando você joga uma pedra no lago, você vê as ondas se espalhando, e também como partícula, ou seja, como se fosse um tijolo básico da construção de realidade. Essa propriedade da matéria, em que em algum momento ela se comporta como partícula ou como onda, é o princípio da física quântica. Tá? E a partir disso, quando os postulados começaram a ser desenvolvidos, começou-se a descobrir o seguinte: a partícula não existia intrinsecamente como um tijolo básico. O que é que estava existindo? O que é que existe? Como a matéria ela pode ser algo que não tenha um tijolo fundamental, um bloco fundamental. E foram concluindo, a partir daquela época e até hoje, né, cada vez mais, que a matéria ela simplesmente não existe da maneira como a gente pensa. Ela não existe da maneira como a gente pensa. Nós pensamos que nosso mundo físico ele é concreto, é real, é o que existe. Está aí, existe independente das pessoas, do que elas pensam, ele está aí. Mas a física quântica, ela diz que não. E vai mais além. Gente, assim, muito bizarro. Ainda diz o seguinte, que só existe, ele só se vira o que a gente acha que é real quando tem alguém olhando para ele. Ou seja, a realidade ela só existe quando tem alguém interagindo com as partículas. Quando você olha para ela, ela se torna partícula. Ela se comporta como partícula. Einstein falou que preferia achar que a Lua continuava lá, mesmo quando ele não estava olhando para ela. Ele achava que não era possível, que o universo fosse criado no princípio da incerteza, ou seja, não existia nada a não ser que alguém estivesse olhando para lá. E as partículas só tivessem realidade a partir do momento que tivesse um observador. E segundo o postulado da quântica, a física quântica, a partícula, você não pode nunca conseguir saber onde está uma partícula ou qual a sua velocidade ao mesmo tempo. Ou você sabe a velocidade, ou você sabe onde ela está. Você só consegue fazer isso pelas probabilidades. Ou seja, isso é o princípio da incerteza fundamentada da física quântica. E o que isso implica na nossa realidade? Nós vamos fazer vídeos especiais sobre essa questão, né, do Niels Bohr junto com Einstein. Nós vamos falar depois também sobre a dupla fenda, como é que isso aconteceu. Todos esses fatos históricos vão ser explorados aqui pela gente. Inclusive, nós vamos falar também sobre outras possibilidades que são provavelmente derivações dessa bizarrice da física quântica, como o nosso universo ser um grande holograma. O nosso universo ser um programa de computador, ou seja, uma simulação de computador. Existe algum fundamento para isso? Olha, e ainda existe algumas coisas bastante estranhas, porque eu falei do Max Planck. O Max Planck, ele no final do século XIX, século XX, início do século XX, ele era uma das principais referências teóricas da física. Era um matemático, ele era alemão, ele era um matemático extremamente competente, ele é extremamente racional. Mas eu vou ler para vocês aqui uma frase que ele, depois de toda essa sequência, toda essa história da física quântica, em 1944, um pouco antes dele morrer, ele declarou uma frase que é histórica, que deixa a gente pensando bastante sobre o que é que existe, o que é a nossa realidade. Vou ler para vocês. Max Planck, em 1944. Toda matéria tem origem e existe em virtude unicamente de uma força. Temos de assumir por trás dessa força a existência de uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de todas as coisas. Gente, para um cientista do calibre do Max Planck, e ainda pela postura de personalidade dele, que é muito rígido, muito racional, muito pé no chão. O próprio início, quando ele fez os cálculos que o Einstein usou para poder chegar à conclusão dos quantas, né, dos pacotes de energia, para dizer que a matéria funcionava daquele jeito,
o próprio Max Planck não concordava com isso. Sempre, até o Einstein começou a duvidar sobre o que ele mesmo quis. Ele abriu a caixa de Pandora e depois não sabia mais como fechar. E depois pegaram aquela teoria dele e desenvolveram, e ele ficou desesperado, porque ele dizia que não é possível, que não é possível, que não é possível. Né? E o Max Planck, ele, no final da vida dele, ele foi obrigado a reconhecer que existe um princípio inteligente no universo. Algo criou isso aqui. Algo, alguém, Deus, uma inteligência muito maior do que a gente, algo que nós chamamos de consciência. Como é que funciona isso? Então, a partir dessas conclusões, desses homens maravilhosos, esses cientistas que nos deram tudo que nós temos hoje como nossa indústria, conforto, nossa evolução, né, a nossa ciência hoje, partiu, inclusive, por exemplo, a própria construção da energia nuclear, da bomba atômica, ela veio dos postulados quânticos. Tá? Se você não sabe. Se você também não sabe, tudo que você usa como tecnologia aí na sua vida, como esse computador que eu estou usando para gravar esse vídeo, como tudo que está praticamente à sua volta, tudo que você tem como dos seus aparelhos eletrônicos, eles usam os princípios da física quântica. E se a física quântica diz que a matéria ela é onda e partícula ao mesmo tempo, e que a partícula ela só existe como que você considera matéria a partir do que tem um observador, tem coisa boa para a gente estudar aí. Tem coisa muito interessante para que a gente possa desenvolver e sair da nossa caixa. Pensa assim, gente. Eu também, eu sou uma pessoa assim, basicamente eu sempre muito racional. Tá? Eu sou psicólogo, trabalho com terapias subjetivas, como a hipnose. Ainda trabalhei muito tempo como terapeuta de vidas passadas, ou seja, a minha mente ela não é fechada, ela tem abertura boa para muitas coisas. Mas mesmo assim, esses postulados, né, de que a nossa realidade ela não existe concretamente até que a gente observe, é muito difícil de você. Uma coisa é você entender, eu tenho um espírito, tem a matéria, o espírito vem, interage com a matéria, através de alguém que é um médium, recebe uma comunicação, existe o mundo espiritual, existe o mundo material. Né? Até aí a gente, por exemplo, o espiritismo está espalhado pelo mundo todo, o Brasil é uma potência, apesar de que as pessoas dizem que tem poucos espíritas, mas no Brasil teve uma pesquisa feita há uns 10 anos atrás, em que 80% da população acredita em reencarnação, né? Enquanto que a maior parte, só tem 2% das pessoas se declaram espíritas, mas no Brasil é um país flexível, né? Em que tudo isso se nós temos a nossa realidade física tal, nós temos os espíritos, temos a consciência, temos tudo, mas você pegar e afirmar, visualizar, sentir e vivenciar que a nossa realidade ela não é aquilo que a gente pensa, que é algo muito além daquilo que a gente possa perceber no dia. O que é que existe por trás então? Por que tantas pessoas defendem a bandeira de que a realidade ela é aquilo, né? Os próprios espíritos dizem que existe uma vida e a gente reencarna, mas ninguém fala, pelo menos os espíritas não falam em geral, que a matéria ela é uma ilusão. Os orientais, há milhares de anos atrás, já falavam isso, que o mundo é uma ilusão. E eu mesmo, né, nesses anos todinhos, trabalhando com essas técnicas que são totalmente fora da caixa para as pessoas comuns, eu sempre tive assim uma dificuldade de aceitar que a realidade, como assim? Como não é isso? Mas, gente, tem tanta evidência científica sobre o que a gente está falando aqui hoje. As evidências científicas elas são arrasadoras, elas deixam sem nenhuma sombra de dúvida, mostrando a probabilidade maior é que realmente não existe uma realidade da maneira que a gente pensa. Que tudo é um padrão de energia. Tudo é energia, tudo é consciência. Você deve ter ouvido falar isso várias vezes, né? Então, tudo é energia. Como assim tudo é energia? Então nós temos teorias da física, como a teoria das supercordas, que depois virou a teoria M, que reúne, porque tem várias teorias das supercordas, pelo menos umas 5, 6, que foram unificadas numa teoria só, chama teoria M. E tem muitas outras teorias. A gente vai falar de algumas delas aqui no decorrer de alguns vídeos para explicar por que a nossa realidade é tão estranha. Tá? Nós vamos falar também sobre a nossa realidade ser um holograma. Existem cientistas famosos alegando que o nosso universo é um grande holograma e que nós somos hologramas dentro de um holograma.
Isso é bastante fantástico. Nós vamos falar também sobre isso. Então nós vamos fazer vídeos específicos para cada assunto desse, para a gente poder explorar, para não ficar muito longo. Então eu vou deixar para vocês aqui agora, com esse monte de dúvida na cabeça, com esse monte de coisas, com esse monte de questões, para que vocês possam ter aquele bichinho que vai, né? Mas se isso. Tá, Luiz, então se na realidade não é isso tudo, se tudo é energia, é luz, ela pode ser manipulada, ela pode ser alterada. Se o nosso ser realidade é um programa de computador, ela pode ser hackeada? Bastante interessante essa questão. Em algum nível, eu hoje, a partir de tudo que eu já estudei, que eu vivenciei, eu acredito que sim, podemos mudar muitas coisas, muito mais do que a gente pensa. Tá bom, gente? Então deixo vocês aqui agora, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, ative o sininho. O canal Mais Saúde está sempre aqui para trazer novidades para vocês. E nessa nossa playlist, Você e Realidade, nós vamos trazer muito conhecimento para você. Comece a fritar o seu cérebro, assim como eu fritei o meu e agora quero fritar o de vocês. Tá bom, gente? Grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.